Olá, bem-vinda e bem-vindo. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece Saber Oscar que a gente vive. Hoje eu quero falar sobre uma decisão recente do STF, especificamente uma decisão monocrática do ministro Edson Fachin no recurso em habeas corpus número 221.772, que foi proferida agora no final de julho, finalzinho do mês passado. E ela trata de um caso, infelizmente, muito comum, de algo, infelizmente, muito comum, e que recentemente, inclusive, foi bastante falado na mídia por causa do voto do ministro Alexandre de Moraes no caso envolvendo a questão de drogas, mais especificamente a questão da maconha, mas que dela eu quero tratar um pouco mais à frente. Eu estou querendo ver para onde é que o STF vai nesse caso, para então poder falar sobre o caso da maconha. Mas dizia o ministro Alexandre de Moraes que a questão da cara do suspeito diz muito mais, muitas vezes, do que provas que a polícia eventualmente tenha na hora em que a polícia vai fazer uma abordagem, ou seja, de que a polícia olha muitas vezes e em geral, né, com exceções, mas que em geral a polícia olha a cara da pessoa para saber se ela é a cara, a pele, a cor da pele, para saber se essa pessoa é ou não suspeita. Nesse caso, um homem ele foi preso, acusado de tráfico, e porque a polícia encontrou na casa dele efetivamente objetos relativos a tráfico ilícito de entorpecentes. A questão é como que a polícia foi parar na casa dessa pessoa. De acordo com a narrativa dos próprios policiais, eles estavam numa região conhecida por ser uma região de tráfico, e quando eles então avistaram o réu, o autor, paciente desse habeas corpus, o réu correu. Ora, não é preciso saber muito do Brasil para saber que se você é uma pessoa negra e mora num bairro de periferia, numa favela, a polícia normalmente não é muito bem sua amiga. Então não é tão incomum assim que essa pessoa fuja. Mas de qualquer forma, ainda que ele fosse efetivamente alguém culpado, vamos dizer assim, a grande questão é por que a polícia mirou exatamente nessa pessoa e não em outra. E aí, quando perguntado sobre isso, durante a audiência já, o defensor do réu perguntou isso ao policial e o policial disse exatamente o seguinte, que como é que ele sabia que aquela pessoa era suspeita, né? Qual a fundada razão, qual a atitude suspeita e fundada razão é um termo específico da lei para que seja autorizada então a abordagem pessoal, está lá no Código de Processo Penal, mas o policial disse então o seguinte, foi perguntado para ele, você fez essa abordagem com relação a essa pessoa por causa da situação, por causa de alguma coisa específica, de material, de que essa pessoa estivesse carregando, por exemplo, ou por causa da pessoa? E o policial disse que é por causa da região, que é uma região de tráfico, mas também disse o seguinte, da pessoa também, abre aspas, é só olhar para a cara do seu cliente. Ou seja, como a gente infelizmente sabe, e o ministro Alexandre de Moraes chamou a atenção disso com relação ao tráfico de pequenas quantidades de tráfico ilícito de entorpecentes, pequenas quantidades, existe um cliente típico do sistema penal, existe alguém que normalmente é aquele para quem o sistema se volta na hora de apontar culpa. E é isso que foi questionado então nesse habeas corpus, que foi negado no STJ, é o que vem do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O habeas corpus foi negado no STJ, então seguiu para o STF, e o ministro Edson Fachin vai dizer justamente que a atitude dos policiais mostra que não havia a chamada fundada razão prevista no Código de Processo Penal e também prevista no tema número 280 a repercussão geral do recurso extraordinário, em que o STF vai falar sobre como é que pode se legitimar a invasão de domicílio, porque uma vez que essa pessoa ela correu para dentro da sua própria casa e a polícia invadiu aquele domicílio. Ora, a proteção ao domicílio é uma garantia constitucional
e a exceção precisa ser fundada. A invasão de domicílio em caso de flagrante delito, que é uma possibilidade prevista na Constituição, ela precisa ser fundada. E o que o ministro Edson Fachin vai mostrar aqui é que não havia, senão um julgamento, um pré-julgamento sobre a aparência, a gente pode imaginar, da cor desse paciente, dessa pessoa que está presa, do autor do habeas corpus, senão isso para dizer que essa pessoa ela era suspeita. E nesse sentido, de acordo com o Código de Processo Penal, o artigo 240 fala da busca em domicílio, o artigo 241 fala da busca pessoal, e aí o que o ministro Edson Fachin vai deixar muito claro é que, apesar da polícia ter encontrado efetivamente droga, alguma coisa assim na casa dessa pessoa, a razão que moveu a autoridade policial é uma razão discriminatória, preconceituosa, que na verdade vai levar em consideração a aparência da pessoa e não qualquer fundado receio, qualquer fundada suspeita, melhor dizendo. E aí, nesse sentido, o ministro Edson Fachin determinou a absolvição do réu por não haver prova. Ele considerou como prova obtida por meio ilícito tudo que foi obtido ali pela polícia, e esse réu, portanto, acabou sendo absolvido. Então, é importante a gente chamar atenção para o fato de que esse tipo de abordagem policial, que infelizmente é a regra, ela viola uma garantia constitucional e ela fala, na verdade, sobre racismo estrutural, sobre discriminação estrutural, sobre aqueles para os quais o sistema penal ele é despido das garantias mínimas, porque isso obviamente não aconteceria num bairro de classe média, isso obviamente não aconteceria num bairro de elite, porque é óbvio que ao fundado receio, a suspeita que recaem sobre a aparência da pessoa, recaem em razão da cor da sua pele, recaem em razão da condição de vulnerabilidade social e econômica a que essas pessoas que vivem nessas regiões estão submetidas. Isso é a antítese do Estado Democrático de Direito e caminhou muito bem o ministro Edson Fachin ao extinguir essa ação penal e, infelizmente, caminharam muito mal o Ministério Público e os tribunais anteriores que antecederam o STF, que mantiveram a acusação, no caso do Ministério Público, ou mantiveram o processo, até sequer aceitar a denúncia. Num caso desse, deveria ser algo que deveria ter sido extinto de plano, seja pela polícia no inquérito, seja pelo juiz ao aceitar a denúncia proposta pelo Ministério Público. Bom, é isso. De vez em quando a gente tem algumas decisões que infelizmente são a exceção, não são a regra, e elas precisam ser conhecidas por todas e por todos nós. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais, estamos presentes no YouTube e também podcast do Birosca News. Eu volto para falar qualquer hora para falar de mais uma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa Birosca de país. Tchau.